Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre esse Paulo de Tarso, esse livro que nós estamos comentando sobre ele, o incansável Paulo de Tarso, e falando e tendo essas reflexões que vão nos ajudar certamente ao longo da nossa vida de fé, entendendo um pouco melhor sobre essa pessoa, e às vezes tão enigmática, mas tão, por mais que conheçamos, saibamos de Paulo, muitas coisas e muitas curiosidades vão nos ajudar a entender um pouco melhor a sua fé, o seu testemunho. Certamente a gente vai falar sobre isso ao longo desta manhã de sexta-feira. Nós temos aqui os pedidos de oração, como o da Maria de Almeida Meirelles, de Itabira, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. Laura Celestina Moreira, ela é de Franca, no interior de São Paulo, também pede oração por Cleusa Maria, por cura e libertação, saúde física e espiritual, também por sua filha Cristiane e pelo seu genro Rogério. A Maria Celina Rodrigues Maia, de Belém, lá no Pará, pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. Linda Maria Saliba, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, por cura e libertação. Pede também por Marcos Nassif, pela sua saúde e também outros nomes que ela apresenta aqui. Claro, vamos rezar por eles com toda a nossa vontade. A Nadir Ferrante, de Buritama, no interior de São Paulo, ela pede oração por ela mesma, por Rosângela, Tainá, Eliana e também pede pela alma de Marcos José da Cruz. Lá de Brejo Grande, em Sergipe, Edenilze Pinheiro pede oração por toda a sua família. Lá em Itapiranga, em Santa Catarina, Irani Majolo Ternos pede oração por ela mesma, por toda a sua saúde. E temos outros pedidos de oração, vários, graças a Deus. Continue fazendo seus pedidos de oração, porque você que ligou aqui vai concorrer, você já falamos aqui. Pode receber na sua casa, concorrer ao livro Paulo de Tarso, o incansável Paulo de Tarso. Então ligue para cá, a gente vai continuar lendo as suas intenções e, claro, também você pode participar do nosso sorteio. Vamos ver quem está no Facebook, quem está colocando os seus pedidos de oração, fazendo as suas curtidas. A gente sabe que esses pedidos de oração são importantes. Vamos ver? Olha, temos aqui a Estela Murakami, a sua bênção, Padre Air. Bom dia, estou assistindo. Peço orações por mim, por minha família, por todos os doentes, sacerdotes, em especial aqueles que tragam no meu coração. Deus abençoe. Altemar, ele não entrou ainda, vai entrar daqui a pouco. Você é 10, gosto muito de você e suas músicas, olha que legal. Marcos Rios, peço pela minha saúde, paz, por todos os jovens desviados da fé e do temor de Deus. A Tereza Fernandes, sua bênção, Padre Air, peço orações pela alma do meu tio, pelo tio do meu marido, o Antônio, que infelizmente faleceu nesta terça-feira, que Deus o receba de braços abertos, claro, e dê o descanso eterno. Neiva Lucatelli de Souza, bom dia, Padre Air, hoje é o dia de Santo Inácio Loyola, peço orações pela saúde de meus pais, em especial minha mãe, nessa semana fará uma cirurgia, claro, vamos rezar sim, viu? Ivani Donha, Padre, sua bênção, peço oração de cura para o meu braço e paz espiritual, e outras pessoas que também fizeram as curtidas, daqui a pouco a gente vai mencionar e lembrá-los, nossa, de novo daqui a pouco. Também, olha, Wilson Roberto, Claudina Alexandrino, Gibson Conserva e outras 8 pessoas que curtiram. Então você continue também mandando seus pedidos de oração, que para a gente vai ser muito importante lê-los aqui com muita alegria, certamente. Muito bem, nós temos, Beto, mais um convidado que vai nos ajudar, que a gente já falou, ele já recebeu aqui um grande abraço, a pessoa dizendo que gosta muito dele, Altemar Dutra Júnior. Seja bem-vindo aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Você está bem? Tudo bem, tudo Que jóia. bom ter você. Alegria Senta aí com a gente. Tudo bem, Beto. Rapaz, estamos falando aqui de um homem muito bom, que é Paulo, não é? Sabe de uma coisa? Eu, infelizmente, não trouxe o meu CD, porque eu queria fazer aquela troca de gentilezas, ia presenteá-lo e também o padre, e pediu aquela troca do livro, porque eu já me apaixonei pelo livro, mas como eu não trouxe CD, eu não vou pedir o livro. Eu me apaixonei pelo livro. Acho que aqui, ó, pra gente, maravilha. Olha, parabéns. Obrigado. Eu prometo que eu vou adquirir, me interessei também história, pelo né? assunto. A gente conhece um pouco Paulo, mas sabe uma coisa interessante? É que às vezes a gente conhece e acha que sabe tudo, né? Até nós que somos padres, que nas nossas homilias, quando a gente lê as cartas de Paulo na missa, a gente acha que sabe de Paulo. E, no entanto, você até disse que vai ler um trecho, que tem um trecho Olha, que você gostaria de ler. É engraçado, né? Eu tenho uma coisa que eu separei, como a gente ia falar de apostolado, né? E tem gente que questionava na época o apostolado de Paulo, né? E você vai encontrar todo tipo de gente que pode até levantar essa dúvida, né? Porque ele foi perseguidor, etc., né?
Aí tem um trecho aqui, que eu vou ler muito rapidamente, né? Quando Paulo estava em Jerusalém e quando ele foi encontrar Pedro, que Barnabé reintroduziu Paulo em Jerusalém, porque os caras queriam matar e tinham muita desconfiança dele. Então, foi Barnabé que afiançou, não, conheço a fé e a conversão desse homem. Então, ele passou 15 dias com Pedro e Tiago, menor, para aprender sobre Jesus. Vou ler só... Uma catequese, talvez? Pode dizer que foi uma catequese de Jesus? Na verdade, o Paulo nunca conheceu Jesus. Né? Ele teve em momentos diferentes em Jerusalém, talvez no mesmo momento, mas nunca se viram e nada. Então, ele tinha essa sede de conhecimento que foi saciada por nada menos que Pedro e Tiago menor, né? Vou ler aqui um pedacinho que é interessantíssimo. Olha, de temperamento sincero, Paulo afrontava os judeus e judeus cristãos, com testemunhos ainda pouco elaborados. Paulo era muito culto e pregar para pescadores para ele não era fácil, porque ele era um erudito. Concomitantemente, pregava em um estilo semítico, quer dizer, um estilo judeu, culto, né, de alto nível. Fato conflituoso com origem humilde e pouco letrada dos primeiros seguidores do Nazareno. Tudo isso, a desconfiança e os descompassos criaram um anticlímax que poderia causar o assassinato do apóstolo das nações. O povo ficou revoltado e queria matar. Os judeus queriam matar porque ele era um judeu de elite que traiu, teoricamente, o judaísmo. Traídos. E os outros não se interessavam porque o discurso dele, o grande apóstolo, ainda ia nascer. E a forma de discurso popular dele estava nascendo ainda, né? Foi então que as palavras do alto, o Espírito Santo, se manifestaram mais uma vez presentes. Aí vamos citar Atos 22, 17 e 21. Apressa-te e sai mais depressa possível de Jerusalém, porque não receberão o testemunho que dará de mim. Vai, porque te enviarei a nações remotas. Para quem fala que Paulo não é apóstolo, aqui está o mandato do Espírito Santo, que diz para ele, você vai, porque o apóstolo é aquele que é enviado para o longe, para fora, ele é o embaixador, aquele que vai comunicar a palavra, é aquele que vai pegar a pessoa de Cristo e se multiplicar, esse é o apóstolo. E aqui está o mandato, Atos 22, 17 e 21. Confirmado esse apostolado de Paulo, né? Pelo Espírito Santo, como os papas são eleitos pelo Espírito Santo. Agora, será que houve algum medo, por exemplo, em todo esse seu estudo sobre Paulo? Eu acho isso fantástico, né? Houve algum, talvez, medo de Paulo quando se converteu, digamos, né? Vamos fazer uma coisa bem tranquila. Paulo se converteu. E depois ele teve que se encontrar com os discípulos, com os apóstolos, né? Sim. Houve talvez algum medo de Paulo nesse processo? Por quê? Qual é a visão que eles tinham de Paulo? Eles tinham essa visão. Paulo era um perseguidor, digamos. Será que houve esse receio? Houve. Dele? 3 anos ele passou no deserto, em Petra. Sim. Ele chamava de Arábia. Porque o que acontecia em Petra? Em Petra tinha a lã negra de cabra e Paulo era ele fazia um tecelão, um tendeiro, né? E a lã negra da cabra, nesse local, era farta e ele poderia viver. Então, ele ficou junto aos nabadeus durante 3 anos. Depois do processo de conversão? Ele foi para Damasco. Em Damasco, ele deu uma loucura nele. Ele falou, vou pregar Jesus. Só que quando ele veio com tudo, misturando o que ele sabia do judaísmo com a nova revelação, com o novo momento, aquilo já impactou a sinagoga. Ele teve que cair fora. Ele foi, voltou, não conseguiu outra vez, foi aí que ele saiu com a cestinha, né, etc. Sim, claro. Aí, depois desses 3 anos de elaboração, que ele foi se tornando mais, se vestindo de Cristo, é que ele disse, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que enfrentar, vou a Jerusalém. Tudo isso é um processo de medo. Porque se ele tivesse convertido, voltasse a Jerusalém, o que as pessoas pensavam era que esse cara, ele está vindo aqui, se fingindo de cristão para nos pegar. Agora, esses 3 anos, então, que ele passou, foi como se fosse um amadurecimento um pouco de todo esse processo sobre a vida de Jesus, tudo isso. O Paulo foi muito sofrido o amadurecimento dele. Depois de Jerusalém, o Espírito Santo ordenou
ele apóstolo, ele foi passar 4 anos em Tarso. Só quando Antioquia se estabilizou como uma comunidade, né, que Barnabé foi buscá-lo em Tarso. Que coisa. Sabe o que eu acho interessante isso? Não sei se o que o Altemar pensa disso. Quando a gente vê a história de Paulo, com todas essas dificuldades, né? É claro, a gente traz isso para a nossa realidade, para a nossa vida. Quantas vezes também a gente não passa por algumas dificuldades, né? Às vezes, eu não sei se isso aconteceu na sua vida, se isso acontece na sua vida, até todo esse processo de evangelização também, né, através da música. Quantas dificuldades, às vezes, a gente passa e precisa dar esse testemunho, mesmo dentro da dificuldade. A gente conversava pouco, né, antes do programa começar. Isso de fato. E quando eu tive o meu processo, não de conversão, mas não, claro, de entrar, mostrar e dar meu testemunho em relação à música, né, eu tive dificuldade, né? Lógico, guardadas as proporções, como exemplo pessoal. O pessoal que trabalhava comigo, toda a estrutura que trabalhava comigo, já tinha na época 16 anos de cantor, né? Tem toda a história do meu pai, e eles não aceitavam a minha ideia de fazer um disco católico. Não houve eles não compreendiam. Não houve esse consenso, houve necessidade de parar de trabalharmos juntos. Já trabalhávamos juntos há 10 anos já com essa estrutura profissional. Nossa, eu não sabia desse detalhe. E porque as composições surgiram, foi um disco que a gente... realmente eu tenho como muito especial, um divisor de águas na minha vida, é o meu filhão, é o Santo Manto, que as músicas são minhas, né? Eu participei muito da produção e não compreendi nesse momento. Você está louco, cara? Como é você está maluco? Como é que você vai gravar? Eu falei, cara, eu não vejo qual o problema. Só que tive essa dificuldade e tive que romper com alguns Nossa, então deve ter sido um pouco dolorido, porque você já imagina, você tem todo um percurso de trabalho, né? Uma caminhada, melhor dizendo. Sim. E você tem que romper com isso por causa de um projeto pessoal também. Um projeto pessoal, um projeto de fé, de caminhada católica. E eu digo sempre que minha vida não mudou, padre. A vida não mudou, né? Lógico, a minha conversão foi com o padre Epifânio, lá em Atibaia, há 20 anos, realmente impactou a minha vida ali, enquanto cristão, enquanto católico. Mas esse processo... Você continuava, independente disso, não era relacionado à música católica? Não. Participávamos, lógico, dos movimentos, né, mais do ECC, sempre cantando nas missas. Esse foi o meu movimento maior e tal, até que veio o momento das composições, surgiram as composições e a vontade de gravar o CD. E, como a gente disse, para deixar na comunidade só. E, então, a minha vida não mudou. Eu continuo o católico que era antes. Que já tinha, a postura é a mesma, né? Eu acho que o maior exemplo é o seu dia a dia, né? Só que essa mudança, esse processo de falar, eu tenho que fazer. Você acha que houve um amadurecimento no seu caso em relação à sua fé? Sem dúvida. Por exemplo, quando você começou a trabalhar essa questão desse CD, que foi, você diz, o divisor de água, Santo Manto, né? Você acha que houve um amadurecimento da sua fé? Porque quando a gente fala de Paulo aqui, olha, ele ficou 3 anos depois, foram 3 tentativas, você disse, né? Ele ficou 3 anos no deserto, depois ele acabou indo a Jerusalém, depois ficou mais 4 anos em Tarso, quando Barnabé foi buscá-lo. Então, muito tempo, né? Porque, como eu estava dizendo, Antioquia, a igreja de Antioquia, ela deu um grande exemplo. Ela juntou os judeus com os gentios, com todo mundo, não tinha preconceito. Porque, inclusive, o cristianismo, ele vem se opor ao tratamento escravagista, né? Ele era anti-escravagista e também queria cidadania para as mulheres. A grande força... Era uma coisa bem libertária para a época, não? O Paulo era um oposicionista. Às vezes as pessoas, em oposição ao império e às tradições judaicas, às vezes as pessoas falam, mas Paulo falou para a mulher lá, não sei o quê, botar o véu, não sei... Besteira, velho. Ele estava num momento histórico em que o que ele estava fazendo era revolucionário. Entendeu? E, por exemplo, o véu, que se critica tanto, era a mesma coisa de que alguém ir na missa com mini-saia. Era uma tradição. Como é que você ia tirar uma moça ou uma mulher de uma família e dizer, a partir você vai naquela igreja lá, que lá vai acabar toda a tradição. Mas qual a tradição que você quer? Tirar o véu? Não vai tirar o véu. Então, quer dizer, como é que Paulo ia entrar numa pegadinha dessa? Então, quer dizer, o cristianismo foi um movimento libertário, né? Que é tão difícil. O homem, assim, nós temos hoje esses equipamentos maravilhosos, né? Que todos nós já estamos viciados, o bendito WhatsApp, né? Você vê, nós até fizemos uma selfie antes do programa hoje, isso, né? Uma selfie
Já mostrar que nós estávamos juntos. Já, tem que ser. Já correu aí. Né? Já correu. Nas mídias, nas redes. Já correu. Então, o que acontece? O ser humano, na tecnologia, ele evolui muito. Mas moralmente, olha a luta que o cristianismo tem até hoje. A gente é mesmo moralmente e até... A gente é muito lento. Você vê, a mensagem de Jesus foi tão impactante que parece uma alergia. As pessoas, aos poucos, vão assimilando numa velocidade tão pequena que se passaram 2000 anos e está aí o Papa falando e refalando coisas lá de 2000 anos atrás. Eu gostei daquela comparação inicial, porque o Papa lançou essa encíclica agora, né, Laudato Si, né, Louvado Sim. seja, e eu não tinha feito na minha cabeça, né, essa atualização que você fez em relação a Paulo também, nessa questão Sim. da preocupação com a natureza, a preocupação com as coisas, uma conversão total de fato, né, da pessoa, né? Isso é muito bom, gostei a vida, né, defender a vida. Defender a vida, por isso que é importante, por exemplo, a vida está presente nas plantas, nos animais, está presente nos fetos. Claro, sem dúvida. Agora, uma coisa importante, olha, vocês que são artistas, né, eu entendo assim. Quando vocês compõem uma música, para isso é uma coisa um pouco mais para quem está em casa, por exemplo. Quando vocês compõem uma música, eu acho que parte do coração. Eu acho que é uma inspiração profunda quando você... O Santo Manto, por exemplo. Sim. Eu acho que foi assim, não foi? Foi. Uma inspiração profunda. Foi uma inspiração. A partir da emoção. Eu nunca tinha feito uma composição sequer na minha vida toda. Foi a primeira e foi... Começou religiosa ou composição? Não, nenhuma. Nunca tinha tido a... Rapaz, então isso é mais do que uma inspiração. Não, foi muito forte. Eu acho que talvez quem acompanha já a minha história sabe um pouquinho, mas é bom lembrar. Eu estava numa emissora de rádio, padre. Quando o meu padre, querido Padre César, foi atender um telefonema e falou assim, Altemar, cante uma música de Nossa Senhora. Tá bom. E atendeu o telefonema. Então, eu comecei a procurar, o nosso querido Louvemos, o qual já fiz algumas... Ainda bem, né? algumas divulgações do Louvemos, o livro. Na época ainda não tínhamos o aplicativo que funciona muito bem. Graças a Deus. Eu fiquei cego, eu não conseguia ver nenhuma música de Maria, nenhuma música de Nossa Senhora. Entrou a missionária Adrina e falou assim, Altemar, canta a música de Nossa Senhora. Eu falei, tá bom. E eu comecei a ficar nervoso, falei, o telefonema vai acabar. Só que o telefonema se estendeu e eu comecei a escrever. Eu fui escrevendo, fui olhando, como nós estamos olhando aqui, Sagrada Família. Eu fui escrevendo. E quando terminou de escrever, eu não escrevo notas, só cifra, né? Eu comecei a cantar. E o padre canta a música de Nossa Senhora. Eu cantei. Hoje eu vou me recolher, vou me proteger no poder do teu santo manto. Eu pedi que ela me ajudasse. E aí eu percebi. Falei, caramba, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, ela puxou a minha orelha. Então, claro. Foi realmente... É uma inspiração. Uma inspiração para um milagre da minha vida. Mas sabe por que eu falo isso? Porque, assim, Paulo, eu não sei se eu estou errado nessa visão, mas eu acho que Paulo, ele tinha essa questão do coração. Parecia que ele falava com tanta propriedade. Sim. E com tanta emoção, e talvez isso tenha rendido não muitas coisas boas para ele. Eu acho que Paulo tinha essa questão também de falar mais com a emoção, ou é um equivocado isso? Não, Paulo ele viveu a emoção de se revestir de Cristo, né? A flor. E depois eu queria que você falasse sobre essa questão que eu li no início aqui, ó. Paulo se vestiu de Cristo. Até que você dizia assim, antes de a gente entrar aqui, que as pessoas fazem um pouco a confusão assim, sem Paulo não tem o cristianismo. Eu lembro que você falou isso, eu acho que é bom a gente entrar nessa questão, porque às vezes a gente mistura, né? Coloca Paulo como referência e não é bem assim, né? Senão daqui a pouco a gente Paulo mistura um forte. pouco. Por isso que você usa essa expressão, se vestir de Cristo. Ele, na verdade, o Paulo, o que aconteceu, assim, é uma leitura minha, ele entendeu o grande erro que o povo judeu fez. E ele queria, puxa, eu quero reparar esse erro. E ele foi entrando nesse mundo e revestindo-se de Cristo, dizendo, não, eu quero continuar. É como se ele dissesse, o que o meu povo interrompeu, não entendendo que o Messias do grande Israel chegou, eu quero continuar. E quero continuar como? A todo custo. De que forma? Não me interessa o que aconteça comigo. Eu quero continuar seguindo a palavra de Cristo. Esse era Paulo. Entendeu? Então não existe essa divisão. Agora o pessoal fala, pô, mas sem Paulo não tinha cristianismo. Paulo era totalmente cristo-centrista. Totalmente cristo-centrista. Então você não vai encontrar uma palavra em que ele se refira a ele mesmo, dizendo assim, eu sou o cara. Eu sou a referência. Eu sou a referência, eu, Paulo. Ele condenava isso, né? Bom. Olha só, estamos aqui conversando, né, com o Beto Iesus e também com Altemar Dutra Júnior, que daqui a pouco, o nosso próximo bloco, ele já vai nos brindar
com a música, que é eu digo assim, o seu processo de evangelização. Então, daqui a pouco a gente vai voltar no próximo bloco com isso. A gente vai para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até daqui a pouco.